e eu acho que nas próximas já vai ficar mais fácil, mais simples para todo mundo, e o objetivo deles não é complicar. Está sendo complicado agora no começo, mas a ideia é facilitar, tanto para nós professores como para vocês alunos. Então, segunda aula. Quem não me entregou o relatório ainda, que eu solicitei na última aula, tem até o final dessa aula só para entregar. Depois não adianta entregar mais, porque vocês podem até falar que é chatice do professor, mas é injusto com quem entregou no prazo combinado. Certo, galera? Vamos lá. Treino na quarta-feira, vocês querendo terminar logo para assistir o Corinthians perder novamente, mas prometo que a aula não vai ser tão demorada hoje. Né, William? E como sempre, lembrando, para quem está na primeira aula hoje, eu gosto da participação de todos, então eu vou perguntando. O ideal seria eu ver a cara de todos, mas não tem problema se vocês não quiserem mostrar a cara, porque um dos fatos de desenvolvimento de pessoas é o seguinte: vocês encontram um dia na rua aí, em qualquer lugar, "Ei, professor, tudo bem?" Eu, em sala de aula, geralmente eu consigo lembrar da cara das pessoas. Por aqui, só vendo as siglas do nome GC, RR, NF, meu, vocês podem me chamar do jeito que for na rua, que eu vou falar, ah, beleza, você é aluno, mas não vou conhecer de maneira nenhuma. Mas beleza, não precisa mostrar a cara. Tem um professor que ele exige que mostre a cara. Todas as fotos que ele manda no nosso grupo de professores do pessoal do time dele, todo mundo está com a carinha aí na tela. Mas até o final do semestre eu acho que eu consigo isso também. Vamos lá então. Segunda aula, vamos falar sobre treinamento. Todo mundo está conseguindo ver minha tela? Ah, e tem uma questão também, cara. Se eu estiver falando aqui e não estiver saindo áudio para vocês me avisem, tá? Conforme eu entro na tela aqui, eu não consigo mais saber se meu microfone foi ativado ou desativado. Aconteceu isso na aula de ontem, então se eu estiver falando sozinho aqui, vocês já interfiram por aí. Conceituação de treinamento. O pessoal que teve gestão de pessoas no semestre passado sabe, acho que até tem um conceito um pouco melhor do que seria um treinamento de pessoas. Então eu quero saber do pessoal que eu não tive aula, que eu não dei aula semestre passado, o pessoal do quarto semestre que está aí. O que vocês entendem como um treinamento, um conceito de treinamento de pessoas? Para que serve? Para que vocês dariam um treinamento dentro de uma empresa, dentro do seu setor, alguma coisa do tipo? Pode começar a Yasmin, que estava querendo falar, a Júlia. Ou qualquer um outro aí do quarto semestre de RH. Um de cada vez, galera. Não precisa todos ao mesmo tempo. Não sei, daria, se eu estivesse trabalhando, daria o treinamento a, sei lá, capacitar mais o funcionário. Acho que entra também no estudo profissional, né? O treinamento, dar o estudo para a pessoa no profissional para ela ir melhorando o profissional. Mas em que momento você decidiria assim, eu vou dar um treinamento para a minha equipe hoje, eu vou dar um treinamento para determinado setor? Quando eu trabalhava, a gente tinha treinamento, acho que uma vez a cada 2 meses. Sobre o mesmo tema sempre? Nunca entendi o porquê. Aproximadamente, sim, a gente sentava, passava o dia inteiro, todo mundo sentado olhando um para a cara do outro, falando de planilha, tipo assim, fórmulas da planilha, uma coisa meio nada a ver com nada. Eu nunca entendi aquilo, mas... Você já fazia RH nessa época? Mas eu tinha, acho que, acabado de entrar na faculdade. O pessoal mais... Deixa eu perguntar aqui... Nice, tá aí? Ô, Nice, Eu tô, professor. Com esse conceito de treinamento e com esse feedback que a Yasmin deu, que ela tinha treinamento a cada 2 meses e ela não sabia para que era. Esse treinamento estava sendo válido para alguma coisa? Não. Se ela não tava nem sabendo para que ela tava tendo treinamento. E
Você acha que quem determinou esse treinamento foi um pessoal de RH ou foi um pessoal do administrativo? Professor, eu acho que pode ter sido do ADM. Por quê? Só porque o Porque se treinamento fosse do era... RH. É. Não, assim, eu acredito que se fosse o do RH, eu se tiro pela minha empresa. Quando eles dão algum treinamento assim, eles especificam, né? Treinamento para isso, para aquilo, ou uma palestra que vai servir para isso ou para aquilo. E quando vem do RH, né? Então você está defendendo o pessoal do RH. Adriana, defende o pessoal do Tem que ADM, por favor. defender, né, professor? Eu mesma? Adriana, elas falaram o seguinte, a Yasmin falou que tinha treinamento a cada 2 meses e não sabia nem para que servia aquele treinamento. Aí eu perguntei para a Anice de onde que ela imaginou que poderia ter vindo esse treinamento. De um pessoal de RH, que ela defendeu por se fosse um treinamento do RH, seria uma coisa mais intuitiva, mais significativa. Elaborado, né? Elaborada, e ela disse que isso pode ter vindo de um pessoal do administrativo. Qual que é a sua opinião? Mas você quis dizer que, nesse caso, esse treinamento que ela estava fazendo e não sabia a finalidade surgiu da administração? Isso. Ou talvez um gestor Por da quê? área dela. Então, porque talvez um gestor da área dela chegou pro RH e falou assim, ó, eu quero fazer um treinamento com a minha equipe para eles aprenderem a mexer com planilha. Ela falou, tá bom, vou agendar na Certo. sala, vocês vão lá e fazem. E virou esse treinamento que a Yasmin disse que não serviu para nada, que ela nem sabia para que era esse treinamento. Bom, Por que você acha que primeiro, isso acontece? se o funcionário está na sala de treinamento, ele não serve para que serve, ele tem que questionar o treinador, porque aí não faz sentido ele aguentar o treinamento todo para no fim do treinamento reclamar, mas para que serviu? Então ela também, no lugar de funcionária, tem que questionar quem está dando o treinamento. Eu penso assim. Aí você começaria a questionar e falava, ó, foi seu chefe que pediu. Mas o treinador, ele também tem que dar uma introdução sobre o que ele vai treinar nas pessoas. Então, o administrador que for passar o treinamento, né, que for passar para o treinador fazer o treinamento, ele tem que deixar claro que o treinador vai chegar na sala, vai explicar o objetivo do treinamento para que não tenha dúvidas. Então, é o papel de ambas as partes, do funcionário e da pessoa que está treinando, porque o administrador passa todas as informações corretamente. Aí vamos fazer uma outra questão, então. Júlia, você que escutou os 3 depoimentos. Você é de RH, certo? Certo. Como que você organizaria esse treinamento para ele ser um treinamento... um treinamento, na verdade, porque um treinamento tem que ser uma coisa boa. Então, como que você organizaria isso aí para ser um treinamento? Como eu quero? Desculpa a pergunta. Como Como eu você entendi. organizaria? Porque você viu que foi uma bagunça esse treinamento aí, né? Vamos pensar Certo. que foi o administrativo que pediu, não teve interferência do RH e quem estava fazendo o treinamento não sabia nem para que era. Agora, como que você organizaria? Como que você organizaria esse treinamento para ser uma coisa que vale a pena? Bom, primeiramente eu avisaria os funcionários com antecedência que haveria um treinamento e para que o treinamento iria servir, para os funcionários já ficarem cientes do que eles seriam treinados. E aí, obviamente, os funcionários não ficariam naquela dúvida, né, em relação, como a Yasmin citou, que ela não sabia nem o porquê do treinamento. Então, para não ocorrer isso, eu avisaria os funcionários o porquê, né, para eles não ficarem com isso, porque se ela ficou na dúvida, o treinamento não serviu de nada. Então, foi um treinamento à toa, vamos se dizer. Vamos pensar numa forma mais organizada, seguindo um pouco de gestão de projetos nessa história. Vamos pensar o seguinte, RH. Vocês são responsáveis pelas pessoas, pelos recursos humanos dessa empresa.
Então, vamos pensar o seguinte, o cara do administrativo, o gestor daquela área, vamos pensar numa área financeira, vai? Porque como falar em planilhas, vamos pensar numa área financeira. Aí o cara chegou e falou para você assim, ô Júlio, eu quero o seguinte, eu preciso organizar um treinamento pro meu time lá, porque eu quero que eles aprendam a mexer com planilhas de Excel. Essa é a primeira instrução. Ponto. A responsabilidade dele saiu da aba dele. Aí o que você vai fazer? Pô, eles querem aprender em Excel? Você precisa organizar uma pesquisa com o time dele para saber qual o nível de Excel que eles precisam. Aí você faz uma pesquisazinha lá, ou depende se você está no mesmo lugar, você faz uma pesquisa com eles para saber qual é o nível de Excel deles, você como RH, organizador, ou seja, o cara do ADM que não tem essa funcionalidade, não tem esse feeling de mexer com pessoas, já passou essa responsabilidade para você, ou seja, o cara administrativo está livre da tarefa, o máximo que ele vai fazer é disponibilizar o pessoal dele para você. Aí, segundo passo, você já perguntou qual que é o nível da galera de Excel, segundo passo, achar um treinador para fazer isso aí. Achar um treinador que consiga passar essas informações de planilhas, que é o que eles esperavam, para esse pessoal. Ótimo, achou o treinador. O que você vai fazer? As coisas básicas. Como você preparar uma festa na sua casa. Você não tem vários passos para fazer? Um aniversário de criança, por exemplo? Arrumar a decoração, arrumar o bolo, arrumar os doces, Com o treinamento é a mesma coisa. Você arruma passo a passo o que cada item que você vai precisar lá dentro. Não é simplesmente, pessoal, vamos fazer um treinamento aí porque eu preciso dar esse treinamento para vocês, então a gente vamos matar esse tempo, porque aí a gente tira umas fotos, manda para a diretoria e a gente fez o treinamento. Acontece isso muito. E a culpa de quem? RH. Por quê? Um RH que não é atuante na empresa, o pessoal fica solto. Voltando para o exemplo das crianças aí, se a criança tem a liberdade total dentro da casa, ela vai derrubar a casa e vai falar assim, meu pai deixa. Com os funcionários é a mesma coisa. Tem treinamento amanhã, então eu não vou vir. Já é treinamento mesmo? O treinamento tem que ser uma coisa importante para os colaboradores. Tem que ser uma coisa que fala, amanhã tem treinamento, eu não posso faltar de jeito nenhum. Ou usando outro exemplo ainda, sabe aquela aula que vocês gostam muito? Amanhã é a aula do Gilson. Eu preciso participar porque além de difícil é uma aula boa. Então vamos lá porque faz sentido eu fazer aquela aula. E não aquela aula, vou fazer desenvolvimento de pessoas para quê? Só para cumprir tabela na minha grade horária, na minha grade da faculdade e eu passar esse semestre. Não pode ser assim. Tudo que você for fazer, geralmente em treinamento, tem que ser importante para o funcionário. O cara tem que levar aquilo a sério. E não pensar, e não deixar a pessoa pensar como a Yasmin falou dos treinamentos dela. Era uma porcaria, a gente nem sabia porque estava lá. É culpa dela, não. Porque se fosse alguma coisa interessante para ela ou para o time dela, ela não ia falar isso. Ela ia falar, tinha vários treinamentos, eram legais, nem se for para o cara falar assim, vamos treinamento hoje porque o café lá é bom. Ótimo, é alguma coisa que já vai marcar aquele treinamento. Mas não pense só nisso, tá? O café tem que ser bom no treinamento. Por quê? Porque alguém me falou uma vez, eu não vou lembrar a frase que ele falou, que tudo que começa bem pode terminar bem. E a outra coisa que ele falou era o seguinte, ele sempre falava no final dos nossos treinamentos ou das nossas palestras o seguinte, pessoal, vocês gostaram do café da manhã? Aí o pessoal, legal, muito bom, amanhã eu já vou vir, não vou tomar café antes, vou tomar café aqui. Ele já está pensando no amanhã. Aí outra coisa que ele falava, o da tarde vai ser melhor ainda. Talvez ele trazia as pessoas para ele pensando no café. Pode ser. Você pensou, os caras só vão ali para tomar café? Pode ser. Mas um pouquinho daquele treinamento você pega. Nem se for para falar assim, aquilo que ele falou de planilhas de Excel, de dashboard, daquelas coisas difíceis que o Excel faz, depois daquele café da manhã não deu para entender nada. Mas você já lembrou do que ele fez. Já lembrou que vocês falaram de dashboard, vocês falaram de cálculos matemáticos, lógica de programação dentro do Excel, etc. Alguma coisa você vai lembrar e vai vincular aquilo lá. Vamos voltar aqui para o nosso slide. Aí dentro de um treinamento tem a parte da comunicação, que tem que ser muito importante, que nada mais é que o processo de transmissão de informação e o respectivo entendimento do significado pelo emissor. Pensem o seguinte, adianta eu ficar falando aqui para vocês um monte de coisa
e vocês não entenderem nada. Não vai adiantar nada. É a mesma coisa eu chegar aqui e dar uma aula em inglês para vocês, ou uma língua mais difícil aí, um mandarim da vida. E vocês vão falar assim, pô, o que eu estou fazendo aqui? Não entendendo nada dessa aula, por que eu estou aqui? Tem que ser uma coisa que seja interessante para vocês. A comunicação não é simplesmente eu passar a informação para vocês e vocês simplesmente ficarem desse lado só ouvindo, ou às vezes nem ouvindo, fazendo outra coisa, porque eu não estou vendo o que vocês estão fazendo, e não entenderem nada. Se fosse assim, pensa só, isso serve para vocês, muito mais do que para mim. Era muito mais fácil eu gravar a aula, ficava aqui falando, olhando para o computador, gravava a aula para vocês, e vocês, quando quisessem, iam lá e assistiam, sem interação nenhuma, sem poder reclamar com o professor, sem falar que o professor está falando muito alto, muito baixo, muito rápido e assim por diante. Ou seja, a interação nessa aula, principalmente mais que todas, que a gente fala de comunicação e, consequentemente, de treinamento, é o mais importante. A transmissão de pensamento, não. Transmissão de verbal mesmo. Eu falar, vocês interagirem. Porque se eu estou numa sala de aula, eu consigo ver isso na cara de vocês. Ó, pessoal, acho que o pessoal está entendendo bem. Ah, não está entendendo, vou começar a explicar de novo isso aqui. E por aqui não, se vocês não falarem, eu não vou saber se está indo rápido, se não está, se o pessoal está entrando, se não estou entrando. Ó, fui olhar outra tela aqui. Se o pessoal está entendendo ou não está. É um tema fácil? É. Mas esse tema vai se tornar difícil quando vocês tiverem que colocar em prática. No semestre passado, a gente teve que elaborar uma cartilha de boas-vindas para quem entrasse, como se fosse um treinamento inicial. E quando a gente falava, parecia fácil. Quando o pessoal foi fazer, começou a surgir um monte de dúvidas. Por quê? Porque são coisas fáceis, só que você não está metendo a mão na massa, você não é o responsável por aquilo. É como a gente falou, treinamento é chato, mas se coloca no lugar de quem está organizando esse treinamento. Você tem que se colocar e a empatia de estar dos dois lados. Pô, será que se eu falar 2 horas seguidas vai ficar chato? Vai. E eu vejo com um exemplo o meu sobrinho. Às vezes eu chego para ele, ontem a aula terminou um pouco mais cedo, eu cheguei 9 horas, né? E ele falou, pô tio, você já acabou a aula? Eu falei, já, se falar em online mais de 1h30, 2 horas, os alunos não entendem mais nada. Pô, por que meu professor não é assim? Porque é o conceito dele, ele acha que da forma dele de treinamento de dar aula das 7 às 10h30 da noite, é o que ele é obrigado a fazer e ele acha que rende. Eu já acho que não rende. Se eu ficar falando aqui 2 horas seguidas, a maioria vai estar fazendo outra coisa. Se não for 100%, 90% vai estar fazendo outra coisa, ou mexendo com outra coisa, e assim por diante. É ou não é? Falei, estou falando só 10 minutos sozinho. Professor, daí eu tenho um exemplo. Sim, professor. Quando eu fazia aprendiz, eu fui aprendiz nessa empresa. Mas, tipo assim, quando entrou a pandemia, eu acho que eu fiquei mais uma semana, saí antes. Mas a galera que continuou como aprendiz, meu contrato acabou, eles disseram que o curso a gente tinha que ficar 8 horas seguidas dentro do curso. Aí tinha o intervalo do almoço, tinha o intervalo para tomar café da tarde e café da manhã. E nisso, eles queriam que a gente ficasse, a gente não, né, no caso, eles queriam que eles ficassem das 8 horas ao meio-dia, que era que a gente saia para almoço, seguidos em videoaula. E aí depois, se voltasse 1h30, da 1h30 até as 4h30, ficasse em aula também. Então, se torna uma coisa cansativa, uma coisa chata. E eu tenho um outro exemplo. A galera preferiu ir trabalhar do que ficar no curso. Mas é bem assim mesmo. Um outro exemplo. Se eu passo em sala de aula um tempo para vocês. Pessoal, semana que vem eu vou dar um tema para cada um e vocês terão 20 minutos para falar aqui na frente. Todo mundo vai falar, nossa, professor, 20 minutos? Não é muito tempo, que não sei o quê. E tem gente que 20 minutos não consegue fazer nem a apresentação dele. O meu chefe, por exemplo, é um cara que gosta de falar muito. Ele, antes de ser meu chefe, ele queria ser jornalista. Ele marca reunião, a gente marca reunião, quer dizer, quase todo dia ele me liga para marcar reunião. Aí a gente marca pelo Zoom, que tem um tempo de 40 minutos. Por que ele faz isso? Porque ele tenta fazer tudo nos 40 minutos. Desde a pandemia, a gente já deve ter feito desde o começo da pandemia, a gente fez umas 30 reuniões. Sabe quantas acabaram em menos de
40 mais 40, 80 minutos? Nenhuma. Ele coloca o tempo para se policiar, mas não consegue. Por quê? Porque ele consegue falar absurdamente um monte. Ele consegue falar por mim e pelos outros 4 que participam da reunião. E o assunto é bom? É de trabalho? É. Mas passa de um determinado tempo, começa a ficar cansativo. Existem até regras de profissionais de reuniões aí que falam que a reunião ela é muito produtiva nos 15 primeiros minutos, ela é produtiva nos outros 15, que seriam meia hora, começa a cair a produtividade a partir de 1 hora, começa a cair bastante. Ou seja, porque a desatenção no assunto começa a aumentar, o cansaço da pessoa ficar parada no mesmo lugar também começa a aumentar. Quem teve aula presencial comigo sabe que eu não consigo ficar parado em sala de aula. Eu ando o tempo todo. Uma vez eu fiz várias aulas. Eu fazia cálculos de quantos passos eu dava em sala de aula. Dava uma média de 1.500 a 1.800 passos. Era até um exercício, porque, imagina, você dá 1.800 passos dando uma aula de 1 hora, 2 horas. Por que eu cheguei na conclusão que eu faria isso? Porque eu andando, parecia que o pensamento, as ideias iam se modificando também. Eu não ficava falando sempre a mesma coisa. E logo que eu comecei, ou dar palestra ou dar aula, eu tinha uma caneta na mão. Sempre essa caneta precisava estar na minha mão, porque ou eu ficava virando, ou eu ficava apertando. Por quê? Não sei se isso é real, tá? Parece que um lado do meu cérebro precisava estar ocupado com uma coisa e o outro preocupado com a aula. Porque se os dois estivessem preocupados com a aula, não saía a aula. Ou seja, a gente vai se autoestudando para fazer da melhor maneira a comunicação com os alunos. Você acha que é fácil para a gente dar aula online? Para mim, principalmente, é horrível. Não consigo. Eu gosto de falar assim, pô, Adriano, você está dormindo agora, né? Agora, se eu fosse falar uma coisa para a Adriana, eu ia falar, Adriano, você tá assistindo novela. Ou outra pessoa aqui que a gente tem um pouco mais de conhecimento, deixa eu pensar aqui, alguém... A Vitória mesmo teve aula comigo semestre passado, Vitória? Acho que não. Por quê? Porque a gente vai conhecendo e sabendo como que a gente pode chamar a atenção daquela pessoa para ela voltar a ter atenção na nossa aula. Mas beleza, vamos tentar fazer o possível. Esse pessoal de ADM que eu não conheço, pessoal, façam perguntas também, vamos fazer vocês me conhecerem e eu conhecer vocês também, vamos fazer essa comunicação ser mais efetiva. Como ele fala aqui, ó, para ter efetividade na comunicação, ela tem que ter o entendimento da pessoa que está recebendo essa informação, senão não adianta nada, é eu falando e vocês simplesmente escutando. O transmissor ou a fonte da mensagem, no caso eu, é quem inicia o processo da comunicação. Geralmente é uma pessoa que necessita ou deseja passar uma informação a outra. Será que só eu desejo passar a informação? Foi legal no começo aqui, quando eu acho que a Júlia e a Yasmin falaram, enquanto o professor não começa, vamos jogar a conversa fora. Pô, legal. Isso é bom, distrai. Porque vocês já estavam há 15, depende de quem entrou no começo, há 20 minutos esperando, e não tinha informação nenhuma, não tinha comunicação nenhuma. Isso tem que existir em qualquer ambiente. Se não tiver comunicação, você não vai para lugar nenhum. Aí, tecnicamente falando, para emitir a mensagem, o transmissor a codifica e a transforma em informações por uma série de símbolos ou fonemas. O que isso significa? Vamos pensar, onde que eu vi que as pessoas ainda... era numa reportagem lá daquela Flor de Lis com o marido dela. Você viu como é que eles se comunicavam entre eles, entre os mais adultos, para os menores não identificar o que eles estavam falando? Porque geralmente quando a gente quer falar com outras pessoas, a gente ou fala em outra língua, fala inglês quando pode, fala uma outra coisa para as crianças não entender. Eles falavam na linguagem do P. Talvez vocês já devem ter brincado na linguagem do P, ou pai ou mãe brincado na linguagem do P. E eles falavam assim, era um jeito de comunicação, era uma forma de comunicação, era. Por quê? Porque o transmissor conseguia passar a informação e o receptor conseguia entender. Ele falava lá, por exemplo,
Pevô, PC, penão, PES, petá, pres, petão, pedô, PA, petem, peção, pená, PA, pelá. Beleza, quantas pessoas entenderam o que eu falei? Não tem prática, talvez entendem muito ou talvez não entenderam nada. E isso, o que eu quero dizer com isso? Que a comunicação ela tem que ter um lado de, pensando na tecnologia, criptografia e descriptografia. Aqui ele manda a mensagem, aqui você vai entender a mensagem. Peraí, pessoal, deixa eu ver que tem um pessoal do 8º semestre que não está conseguindo acessar. Entenderam o que eu quis falar? Alguém entendeu a linguagem do P que eu falei? Ninguém? Não. Não. Exatamente. Isso Fala de significa... novo. Quem te pediu para falar de novo? Eu, Adriana. Eu, PA, Peixô, PQ, PTEM, PGEM, PT, PQ, Penão, PS, Petão, Pres, Petão, Pedô, PA, Petem, Peção, Pená, PA, Pelá. Vocês não Não estão vou entender, prestando não. atenção na aula. Como é que foi? Vocês não estão prestando atenção na aula. Quase. Isso já é um meio de Vocês estão comunicação. prestando atenção. Tem gente, eu coloquei, tem gente que pode não estar prestando atenção na aula. Mas essa é a ideia. Se vocês querem passar a informação para alguém, a outra pessoa tem que entender o que você está falando. Não adianta você falar numa linguagem que ela não vai entender nada e não vai adiantar nada ela falar, você responder, eu faço uma pergunta para você, você gosta de abacate? Ah, não, eu já comi muita laranja e não tem nada de gosto de abacate. Tipo, não tem nada a ver uma pergunta com a resposta da outra pessoa. Vamos para seguir aqui. Aí existem muitos meios dessa transmissão, dessa comunicação. Hoje, por exemplo, se você vai criar um treinamento, a primeira coisa que vai vir na sua cabeça é criar um treinamento online. Por quê? Porque é a regra do momento. A regra do momento é ninguém sair de casa, não ter aglomeração e facilitar a vida das pessoas. Então já muda um pouquinho. Porque pensa, como que você vai, usando o meu primeiro exemplo, como que você vai dar um café da manhã se a pessoa está em casa? Não dá. Como que você vai fazer alguma atividade em grupo se a pessoa está em casa? Ou seja, se torna muito mais difícil, é um desafio novo para os gestores de RH. Mas tem que ter. Se vai ter um treinamento e vai ter que ser online, se vira RH, pensem, saiam da caixinha, mostrem que é possível trazer o pessoal para esse treinamento e fazer o treinamento ser efetivo. Não adianta você só dar o treinamento, a pessoa colocar lá e esquecer até. Vários memes aí das pessoas que colocam, entram em reunião, esquecem que está com a câmera ligada, etc. Isso, além de imprudência do cara, significa que ele não está prestando atenção no que está acontecendo. Ele colocou lá e já era, esqueceu que o negócio está funcionando. Ou seja, o treinamento não está sendo efetivo. Quando a mensagem é recebida pelo receptor, ela deverá ser decodificada, como a gente falou, ou seja, entendida. Entendendo a decodificação como o processo pelo qual o receptor interpreta a mensagem e a traduz em informação que tenha sentido para ele. Ou seja, eu falo um monte de coisa aqui, vocês vão identificar tudo? Não. Vocês vão pegar só o que interessa para vocês? Talvez. Vocês vão pegar só o que interessa para o trabalho de vocês? Possivelmente. Então é o seguinte, não se frustrem. Nossa, é isso aí. Se caso um dia vocês virem professor, não vai ser assim. Sempre um vai gostar mais do assunto, o outro vai gostar mais de outra disciplina, e assim por diante. Então, nossa, tá difícil aqui prestar atenção em duas coisas ao mesmo tempo. Então, pensem o seguinte, se
Dessas, eu tenho hoje 15 alunos, mas um total de 37. Desses 37, 30 levarem um pouquinho da nossa aula já está ótimo. Como que a gente vai saber disso? Através de feedbacks ou através de prova? Talvez. A prova é muito ingrata, porque... Pera aí, pessoal, eu tenho que dar uma aula dupla aqui. Aí, essa recepção, essa decodificação da mensagem, ela pode ser entendida por um grupo melhor do que o outro, por quê? Se a gente falar com alguém que já é gestor aqui, ele vai saber muito bem, quando ele passa uma informação para a equipe consegue entender essas informações ou não consegue. Aí ele já olha para a pessoa e fala, pô, eu acho que para aquela pessoa ali eu tenho que explicar melhor para ela o que eu estou querendo passar. Ou então, pô, já que aquela pessoa, eu expliquei todas as minhas maneiras, e ela não conseguiu, então eu preciso de uma outra ferramenta para ela conseguir entender. Ou então, em último caso, chama ela de canto e fala, meu, chega aqui, vou explicar só para você isso aqui, porque eu vou ter que inventar uma outra técnica, uma outra maneira para você conseguir entender essa explicação de agora. Pessoal, alguém tem o outro link da outra disciplina, da outra atividade fácil para passar para a galera que não está conseguindo entrar aqui? Ah, não, já consegui, obrigado. Professor, eu mandei um áudio explicando tudo, porque eu tive que voltar desde o site para fazer tudo para conseguir entrar. Eu mandei um áudio pro pessoal para eles conseguirem entrar, para ver se conseguem entender pela minha explicação. Então, aí é que tá. E aí Professor, a gente pode usar... do link ainda? Eu já mandei aqui para quem está me pedindo. Deixa eu mandar para você aqui também. Porque, Bianca, isso aqui entra na nossa, um item para nossa aula também. Que, tá vendo o jeito de explicar? Às vezes a pessoa, tem gente que conseguiu entrar pelo tutorial que mandaram, tem gente que conseguiu entrar quando conversou comigo e eu expliquei onde é que estava. Tem gente que não conseguiu entrar, mesmo você explicando como todo o processo que você fez. É só fuçar o computador. Essa é a ideia. Demorei 45 minutos, mas consegui. Essa é a ideia da comunicação. O jeito de passar. Se eu passo só o tutorial, a pessoa não consegue, foi uma informação, uma comunicação inútil, porque eu não tive a resposta do cara no final. Agora, se eu passo e todo mundo consegue entrar, não fica ninguém no outro grupo, excelente. Pessoal, a informação foi bem transmitida e o pessoal conseguiu aderir àquilo que a gente estava passando. Aí, voltando aqui, deixa eu colocar outra câmera aqui, que agora eu vou ter que ficar com duas câmeras abertas. Érica, está me ouvindo? Então, voltando aqui, 3 fatores
que podem influenciar a eficácia da comunicação: a codificação, a decodificação e o ruído. O que isso significa? Vamos pensar que eu passo uma mensagem codificada para vocês, como eu passei a linguagem do P. Aí, na pergunta que eu fiz, uma das, não lembro quem foi agora, acho que foi a Anice, entendeu metade, 1/3, do que eu tinha passado. Aí a outra pessoa não tinha entendido nada. Onde que isso influencia na história? A codificação estava certa, eu passei a informação certa para vocês. A decodificação não foi tão certa. Por quê? Porque teve ruído no meio. Talvez eu tenha falado um pouco rápido no começo, talvez ela só pegou do meio para o final, ou então ela só pegou algumas palavras e identificou com aquilo que a gente estava vivendo, que era o negócio, que era a questão da aula, ou entender aquela aula ou não, e assim por diante. Então, esses 3 itens influenciam muito na questão de passar uma boa informação. E como que a gente sabe se a informação foi passada ou não? O principal detalhe para saber se essa informação foi passada ou não é o feedback das pessoas, não tem outro jeito. Por exemplo, pode ver que todo treinamento que vocês fazem, no final vai ter um questionáriozinho para vocês preencherem lá. O que você gostou, o que você achou do material, o que você achou do palestrante, o que você achou do ambiente, do café, até o café. Eu estava brincando do café, vocês podem achar que é brincadeira, mas não é não. Eles perguntam se o café estava bom, o que poderia ter melhorado, quanto tempo, se o tempo de almoço foi ideal e assim por diante. Isso é o feedback para todo mundo. Pode ver que, não muito tempo atrás, acho que no semestre passado ainda tinha, a questão de você avaliar a aula no final da aula. Você entrava lá no AVA, não sei se isso ainda existe lá, mas existia. Avalia a aula. Aí você falava, foi bom, o professor passou todo o conteúdo daquela aula, o professor não passou o conteúdo da aula, e assim por diante. O feedback, nesses casos, é o principal, cara. E o pior é que tem gente que não gosta tanto nem de dar o feedback e nem de passar o feedback. Porque vamos pensar o seguinte, se a gente passa um feedback aqui, o pessoal não conseguiu entrar na disciplina porque não estava com vontade ou não estava com força de vontade para entrar. E às vezes não é isso. Às vezes você passando esse feedback, a pessoa vai falar, caramba, não vou entrar nessa aula nunca mais, o professor falou que eu não estava com força de vontade para entrar. E não é, pode ser problema mesmo, pode ser que a máquina dele esteja com algum problema, que ele não tenha usuário, que ele não tenha N problemas. Mas o feedback é muito importante. Por quê? E principalmente depois dessa aula, você acha que não vai ter vários feedbacks? A gente está com 16 alunos só. Semana passada a gente estava com mais de 20. Só que, para ter um feedback, para você saber entender ou saber receber esse feedback negativo, você precisa ter argumentos para ele. Ou simplesmente falar, eu entrei no link novo do AVA, o aluno que conseguiu entrar bem, o que não conseguiu, azar o dele. Pode reclamar à vontade, porque já era para ter entrado ou não. Não, eu tenho argumentos, principalmente aqui. Quem não conseguiu entrar aqui não vai poder falar, eu não entrei na aula porque eu não consegui entrar no link novo. Mas o link antigo está aqui também. Então, não tem desculpa. Quem não entrou hoje é porque realmente não ia entrar. Esse é um dos argumentos para feedback. Se vocês, por exemplo, organizam um treinamento, aí você deu o treinamento lá de 1 hora certinho, planejou, aí no final do treinamento, o feedback da maioria dos alunos a maioria dos participantes foi o seguinte, aquela palestrante não sabia o que falava, ela falava muito baixo, ela falava coisa com coisa, ela saía muito do assunto. E você tem um preparo para responder isso. Também vocês não ficavam quietos, os alunos não queriam participar, os alunos estavam mais interessados em conversar lá atrás, em mexer no celular, ou seja, não é a culpa total do palestrante. Às vezes, na maioria das vezes é. Mas, geralmente, se você tiver argumento para retrucar esse feedback negativo, é bom. Agora, tem coisas que não justificam. Se você é um palestrante ruim, se você dá um treinamento ruim, não tem como você
justificar aquilo e falar assim, não, mas o treinamento é bom, o treinamento é bacana. Claro até aqui, pessoal? Estou sentindo vocês muito quietos hoje. Ninguém quer falar. Tá vocês claro, estão... sim, professor. Falando. Tá claro, O tema é- professor, tá bem claro. O tema é muito fácil, então, né? Dá para... É uma coisa que a gente já vive. Vou entender assim, tá? O tema é bem fácil, é uma coisa que a gente já vive, então... Vai com calma, professor, vai com calma. Então, porque como vocês não fazem pergunta, parece que é simples, é fácil. Não é difícil, mas também não é tão Porque a gente tá difícil. tentando entender, entendeu? Você vai falando, a gente vai processando as informações, tentando entender. Sim, isso mesmo. Fica processando as informações. Então, beleza. Então, já serve como um feedback que eu não estou indo muito rápido, que o tema é aceitável e compreendível. Então, beleza, vamos entender esse desenho aqui. Agora eu quero que um de vocês me explique. Deixa eu ver quem que vai me explicar aqui agora. Deixa eu mudar aqui também para o pessoal que está aqui no outro AVA. Érica e Jaine, tudo bem? Vocês estão conseguindo ver a tela do desenho aqui? Seguinte, deixa eu pegar um cobaia aqui. Luiz Henrique, quer falar, cara? Luiz? Esse pessoal de ADM é muito sério, cara. Eles não gostam de conversar com a gente. Verdade. William, tudo bem aí, cara? Pode falar agora? Fala, professor. Seguinte, cara. O que você entende nesse desenho aqui, cara? Pera aí, rapidinho. É complicado. Não o desenho, e sim a situação aqui em casa no momento. Decodificação, meio digital, codificação, mensagem, meio... Como que você explicaria para a turma e para mim essa mensagem aí? Informações. É um diretor recebendo várias mensagens. Não, quer dizer que é o gestor recebendo várias mensagens, o feedback do mundo lá fora, e ele passa por diretor, alguma coisa assim, decodificação. Vamos lá. Tá conseguindo me ouvir, professor? Sim, sim. Todos nós. Enfim, eu vou resumir o mais rápido possível, tá bom? E agora eu vou dar comida aqui, peraí. Mas é o seguinte. É Boa, complicado, cara. filho. É complicado. Eu entendo. Ainda bem que você entende. É o seguinte. O mundo lá fora é cheio de informações constantes, correto? Então, conforme um exemplo da Bolsa de Valores, muda toda hora. Então, você tem sempre que estar atento a isso se você é um bom empreendedor. Aí você precisa dessas informações do mundo externo para poder averiguar dentro da sua empresa. Porque se tiver inovações, por exemplo, vamos falar da pandemia. Muitas empresas teve que atualizar o álcool em gel, máscara, essas coisas. Então, você tem que estar atento ao mundo lá fora para poder trazer inovação para dentro da sua empresa. É mais ou menos. Quer dizer, na verdade é isso aí. Mas o desenho decide. O desenho tem uma outra explicação que vem um pouquinho a mais pelo que a gente está explicando hoje, pelo tema que a gente está falando hoje. Quer ver quem vai conseguir explicar isso? Jackson. Jackson, pode falar? Oi. Quer falar? Explica esse desenho aí pra gente, cara. Professor, minha internet está meio ruim, eu não estou conseguindo acompanhar a aula. Eu acabei de entrar aqui agora, mas está falhando muito. Ah, entendi. Vamos fazer o seguinte, então. Deixa eu pegar uma outra pessoa aqui. Depois eu vou tentar pegar essa aula. Ela está gravada, né? Vou tentar pegar ela depois. Certo. Vamos ver se eu consigo uma outra pessoa aqui para falar pra gente. Geralmente as pessoas que eu não conversei ainda. Vanessa Aparecida. Pode falar? Quer falar? Não? Professor. Oi. A Vanessa Aparecida avisou que tá sem áudio. Ah, entendi.
Rita, Professor, clica esse desenho aí para nós. volta aí o desenho, deixa eu ver, peraí. Para mim parece alguém, por exemplo, apresentando como é que fala? Como se fosse apresentando uma palestra. É. Aí, por exemplo, a mensagem quem fez foi o meio digital, teve toda uma preparação, e ele está passando a informação para uma outra pessoa, que no caso é o receptor. E qual que é a diferença dessas transmissões aí? O que vocês entendem que está diferente? Porque pensa o seguinte, ó, o primeiro carinha aqui está na frente dele, certo? Frente a frente. Ou seja, eles estão na mesma sala. Aí, ele está passando essa informação para um grupo de pessoas, com esse arroba aqui, significa que eles estão via internet, em outro lugar. O que vocês acham que está mudando aqui? Você acha que a decodificação desse cara que está aqui na frente dele está sendo melhor do que a decodificação desses caras que estão longe? Sim, e por quê? Sim. Por que vocês acham que está sendo melhor do que os que estão longe? É tipo a nossa aula, professor. Você está aí, está todo mundo longe, e se fosse presente, eu acho que o entendimento seria melhor. Não sei. E você acha que isso é difícil só para vocês que são os receptores, que estão decodificando, ou para o cara que está codificando essa informação também é difícil? Também é difícil. Jaine, quer tentar falar agora? Não está saindo, Jaine. Nem da Érica. Vamos lá, então. Se quiser escrever, Jaine, pode escrever que eu leio aqui também. Agora uma perguntinha básica para vocês refletirem. Quantos possíveis ruídos de comunicação você consegue identificar em seu ambiente de trabalho? Ou aqui, vamos pensar no ambiente de sala de aula, nesse ambiente que nós estamos tendo aula. Como eles podem interferir no processo de transmissão de informações? O que deve ser feito para neutralizá-los? Vamos pensar o seguinte. Quantos de vocês estão com a TV ligada? Eu. Escutando a aula e assistindo a TV. Não tô Escutando a aula tá e vendo o jornal. Escutando a aula e... Vendo o jornal. Então, isso não se torna um ruído? Sim. E vocês acham que isso é bom para vocês? Porque pensem o seguinte. Uma coisa ou outra não está sendo bem entendida por vocês. Porque quando está passando uma coisa interessante no jornal, seu foco vai ser todo para o jornal. Quando eu chamo o seu nome aqui, seu foco vai virar para cá e talvez numa cara de pau ou outra você vai falar assim para mim: "Ô professor, eu não estava prestando atenção na aula". Ou seja, a informação está sendo codificada, beleza, o receptor, o transmissor não está sendo culpado na história. Porém, ela está sendo mal decodificada na outra ponta, por causa de ruídos. Aí a culpa é de quem? Do emissor? Talvez. A culpa é do mundo que criou essa pandemia? Pode ser, mas é uma desculpa bem esfarrapada para a gente usar. É do mundo. Então, a culpa é do mundo que criou a pandemia, ótimo, mas pense por outro lado. Pensem assim, pô, que legal, estou de casa hoje, eu não preciso pegar frio, vento, chuva, ônibus, medo de ser assaltado, e podia prestar atenção na aula direitinho. Pô, mas a TV está tão interessante, cara, hoje
a mulher da novela vai ver os ratos lá não sei da onde, vai ter o jogo do Corinthians daqui a pouco. Quem perde não é o mundo nessa história, são vocês. Porque o mundo já está perdido. É verdade. Se a gente pensar, as informações que o mundo está passando, a gente não tem para onde correr. Ou a gente fica em casa e se adequa a esse novo momento, ou não sei, não tem outra saída. Ou é essa ou é essa. E nós, se nós pensarmos, nós somos até privilegiados nessa história, porque a gente ainda está tendo um meio de receber essa informação, está tendo um meio de decodificar essa informação, podemos eliminar os ruídos, se a gente quiser, porque pensa, o jornal vai acabar só 9h30. Se a gente conseguir acabar às 9 horas, você vai ter meia hora ainda para assistir o jornal. Já desliguei a televisão, professor. Caramba, aí sim, Nice, é isso aí. É isso já tirei do jornal, já. Foco no objetivo. Porque isso é bom para vocês mesmo. Para vocês terem uma ideia, para nós professores também não está sendo fácil. Por quê? Porque quando a gente chega com a aula para dar aula para vocês, o mundo em torno dessa aula gira. A gente tem menos ruídos. Quando acontece um ruído um pouco maior, a pessoa sai da sala ou para de entrar nesse ruído. E por aqui não, por aqui eu preciso ter essa aula na ponta da língua, eu preciso estudar. Para vocês terem uma ideia, eu fiquei uma hora para fazer a aula, porque eu estava fazendo ele trabalhando, e depois mais 1 hora estudando ela. Por isso que às vezes eu nem estou olhando muito slide, porque é uma conversa boa da gente se falar, porque eu já dei muito treinamento também, eu já tive dos dois lados. Pra vocês terem uma ideia, acho que eu já falei isso para vocês. Eu com 17 anos, eu recrutava pessoal para Atento. E quando, na maioria dos recrutamentos... Para onde? Para Atento. Atento existe até Nova hoje. Paulo? Existe. Então, quando eu fui contratado para recrutar pessoal para Atento, foi logo que ela veio da Espanha para o Brasil. Então, ela recrutava muita gente. Era aquele pessoal que atendia 102 da Telefônica, 104, e assim por diante. Então, quando o pessoal chegava para fazer entrevista comigo, eles falavam assim, você pode chamar o responsável lá pela entrevista? Eu falava, sou eu. 17 anos, aquela carinha de criança, tinha cabelo ainda. Aí o pessoal falava, não é você que vai fazer isso. Eu falei, sou eu. Vamos lá? E aí eles me olhavam e, voltando ao tema da nossa aula, a codificação e a decodificação já atrapalhavam. Porque eles pensavam assim, eu sou muito melhor que esse moleque aí, e ele que vai fazer a entrevista comigo, ele que vai chegar num conceito e falar se eu posso ser aprovado ou não. Mas antes dele ter essa informação, ele não sabe que eu já passei por treinamento, que eu sabia tudo do que eu estava fazendo naquele momento, ou seja, se ele tivesse conversado comigo antes, tivesse tido a informação, a comunicação tivesse sido boa, ele não ia ter aquele preconceito de que eu não vou fazer uma entrevista com o moleque. Mas depois que a gente começa a passar a informação, ele recebe a informação, decodifica a informação, e a gente consegue entrar nesse consenso, tudo se resolve. Fala assim, beleza, fui atendido por um moleque de 17 anos, mas ele entendeu, eu entendi o lado dele, ele entendeu o meu, e beleza, estou contratado. Aí, nesse ponto, entra o ponto de habilidades. Que, como o texto diz aqui, em relação às habilidades, você acredita que só a transmissão de informação seja necessária para ensiná-la ou aprimorá-la? Não, porque você precisa ter uma habilidade, um treinamento para fazer aquilo. Eles não iam, se bem que eles me colocaram, mas, por exemplo, vamos pensar que nas 10 primeiras entrevistas, a gente entrevistava muita gente lá. Pode ter sido mal? Pode, mas depois você vai treinando aquilo, você vai criando habilidades, treinando as suas habilidades, que aquilo se passa a ser normal. Você já olha para a pessoa e você fala assim, tem certeza que com esse currículo você vai querer trabalhar aqui para ganhar R$600? Aí a pessoa já fala, faz sentido, né? Mas eu não posso, eu preciso trabalhar porque eu estou desempregado. Ótimo, você já sabe que aquela pessoa vai ficar ali 3 meses, 4 meses no máximo, até arrumar outro emprego e ir embora. Por quê? Porque você tem habilidades, você já tem aquele treinamento, você já é, como os mais velhos dizem, já é calejado naquilo. E quando vocês se tornarem aí, ou gestores de RH, ou gestores de setores próprios mesmos em empresas, vocês vão ficar calejados com isso também. Vocês vão ver que aquelas situações que acontecerem já não vão ser mais novas, e quando for novas,
você vai pegar experiências anteriores e vai usar aquilo para resolver essa situação que se tornou nova. Agora, é muito comum encontrar programas de treinamento empresariais destinados a ensinar habilidades sociais para os funcionários. Quantas vezes a gente já não fica bravo quando os caras falam assim, pô, vamos fazer um treinamento hoje para ensinar você a falar, pô, muito obrigado, pô, desculpa, dá licença. Muita gente se sente ofendido quando faz isso. A pessoa vai falar assim, pô, tá querendo me ensinar a ter educação? É difícil, hein? Assim não dá. Lógico que eu tenho educação, minha mãe já me deu educação para eu falar da licença para eu entrar numa sala, para eu falar obrigado se alguém fizer alguma coisa. Mas será que a gente faz isso o tempo todo? Será que a gente obedece essas regras? Eu creio que não. Eu creio que a maioria das vezes você está estressado, ou você está mal-humorado e você acaba deixando um pouco a educação de lado. Aí você pensa, pô, fui mal educado hoje. E às vezes até no final do dia, você passa e fala assim, pô, desculpa aí por aquela hora lá, eu estava nervoso, eu estava estressado com alguma coisa, então eu nem falei direito com você, e assim por diante. E tem empresas que fazem isso. Aí você pode falar, pô, mas fazem isso só em chão de fábrica. Talvez sim, talvez mais. Mas em escritórios, em grandes empresas também se fazem, viu? Não é muito incomum, não. A minha empresa faz isso quase toda semana. Sobre educação, explica aí como é que é o processo. Sim, na verdade, como a gente trabalha pela parte de atendimento, eles falam que você tem que separar o lado pessoal do profissional. Então, tem muitas pessoas que estão saturadas e responde a pessoa daquele jeito. Aí, toda semana, a qualidade faz forms, vídeos, reuniões sobre como separar essas coisas, como melhorar o atendimento, educação, etc, etc. Toda semana mesmo. E a pessoa acaba de sair do treinamento e já está fazendo cagada de novo. Lá é assim. Mas aí não fica muito tempo na empresa, não, que eles são rígidos. Tinha uma aluna no semestre passado, eu acho que é a Vitória, que trabalhava numa fábrica. E geralmente em fábrica isso acontece bastante. Só que é mais difícil você dar esse treinamento de educação, porque às vezes a pessoa não tem, entre aspas, aquela educação e não gosta de receber aquela educação. São justamente os caras que falam, pô, isso aí tem em casa, eu falo obrigado se eu quiser, eu não gosto dele, por que eu vou falar obrigado para ele? Ou então, tem sintomas de educação que são piores ainda, a pessoa chegar e sei lá, quando usa um pouco do preconceito aí. Preconceito hoje em dia é educação, é a falta de educação. E como estão falando muito isso no mundo de hoje, é uma das piores. Então pode acontecer? Pode, acontece muito. Aí, quando fazem esse tipo de treinamento, a pessoa fala assim, eu preciso de treinamento para isso, tá me tirando já, né? A gíria deles, tá me tirando, fazer educação, treinamento para saber se eu posso dar licença para pedir licença para entrar numa sala, ou dar licença para interromper uma conversa. Muitas vezes nós, até por descuido, você chega para falar com outra pessoa, tem duas pessoas conversando, você já chega e começa a falar no meio delas. Pô, é uma falta de educação? É. Você não pediu licença, já chegou entrando. Às vezes a pessoa vai se incomodar, às vezes sim, às vezes não vai nem ligar, vai entrar, vai entender que você nem prestou atenção no que você estava fazendo. Mas existem treinamentos específicos para isso, para saber para criar essa educação corporativa dentro de você ou dentro dos indivíduos que estavam participando disso. Aí, por outro lado, será que para desenvolver ou modificar atitudes é mais recomendável a transmissão de informação ou treino? Essa pergunta é bem interessante. Você tem certas atitudes que podem influenciar no seu dia de trabalho ou no seu ambiente de trabalho. Você acha que para mudar essas atitudes, você precisa ter mais informações ou mais treino para isso?
Como que vocês entendem isso? Os dois. Mas como que você treina uma atitude? Professor, eu acho que você tem que ter força de vontade. Isso que você tem que ter. Mas vamos pensar o seguinte, você é uma pessoa de atitude. Sabe o que as pessoas falam para você quando quer te elogiar? Não, a Adriana ou a Anice são pessoas de atitude. Eu falo com elas, eu sei que elas vão tomar uma atitude e resolver aquele problema. Será que eu consigo treinar isso? Ou é uma coisa que, se você tem atitude, você tem, se você não tem, vai ser sempre aquela pessoa sem atitude? Eu acho que se tem, se não tem como treinar não, professor. Não sei, eu acho que com o tempo a pessoa aprende a ter atitude, sei lá. Eu vou fazer uma pergunta aqui que até hoje eu não consigo ter uma resposta positiva para isso. Inclusive, até estava falando com o pessoal de coaching para ver se eles tinham uma resposta absoluta para isso. Um bom gestor, ele nasce gestor ou ele consegue estudar e ser um bom gestor? O que vocês acham? Para mim, é os dois. As duas questões estão certas. Agora, vou mudar minha pergunta. Quem você acha que é um melhor gestor? O cara que já nasce gestor ou o cara que estuda para ser gestor? Professor? Oi? O cara que estuda. Porque ele buscou conhecimento sobre aquilo, entendeu? Porque existe várias personalidades de pessoas que você possa trabalhar. Então, você tem que ser adapto àquilo para trabalhar com as coisas que podem vir a acontecer de diversas pessoas. Então, você tem que saber diferenciar o que a pessoa está passando ou do jeito que ela fala e tratar ela como qualquer pessoa normal e não desmerecendo ela pelo jeito que ela te tratar, entendeu? Entendi e vou retrucar. Você sabe que eu gosto disso, não, William? É mais com você, cara. Manda. Vamos pensar o seguinte. O cara que nasce... O cara que... Desde o jogo de domingo tá querendo me pegar, né? O cara que nasce líder, ele não pode estudar do mesmo jeito que o outro cara? Pode. E ele não vai ser melhor que o outro cara porque ele já tem esse dom, já tem a atitude de ser líder? Ele pode até ser melhor dependendo da situação, professor. Porque se o outro cara buscou conhecimento sobre aquilo e ele é mais adapto àquilo, ele vai passar por cima do cara que nasceu com aquilo, é diferente. Vamos supor, um cantor, um exemplo. Tem gente que nasce para cantar e outras não. Então, é diversos. Então, mas você acha que quem nasceu para cantar não canta melhor que o cara que estudou para cantar? Vai muito além disso, né? Porque tem gente que fala oi cantando e outras pessoas que estudou para trabalhar a voz. Professor. Tem outras pessoas que têm um empresário bom. Oi. Pode ser então, também. mas, por exemplo, esse negócio em relação ao cantor. Eu já fiz aula de canto e o meu professor ele é super inteligente em relação à música, essas coisas, mas ele não canta. Então, ele não nasceu com dom, mas ele estudou. Já tem gente que nasce, né? Já tem gente que sabe cantar, mas ele estudou, mas não sabe cantar. Mas ele é muito inteligente em relação à música, né? Então, eu acho que quem nasce com dom, eu acho que já tá com o pé na frente. Eu também concordo. E eu queria uma explicação contrária, porque eu já conversei com muitas pessoas, porque, sabe, quando a gente identifica um cara quando vai ser líder? Sabe, eu gosto muito de pensar nisso, porque eu sempre tive desde quando eu fiz pós-graduação, eu entrei numa discussão muito, muito séria com um dos meus companheiros, que era aluno também. Porque ele era um cara que estudava, e eu achava que ele não ia ser um bom líder. E ele falava que ia ser, que sempre ia ser. Aí eu comecei a analisar, por exemplo, vamos pensar, eu tenho 2 filhos. O mais novo, que é o homem, ele é totalmente influenciável. Se ele está brincando com alguém mais velho, ele vai fazer tudo que a pessoa está querendo mandar. Ele é muito inteligente, ele é mais inteligente que a mais velha. Só que ele vai brincar com uma criança um pouquinho mais velha que ele tem 2 para 3 anos. Ele deixa se influenciar. O que a pessoa estiver fazendo, ele vai fazer igual. A minha menina mais velha, ela já não. Desde novinha, ela estava num grupo de pessoas mais velhas, um grupo de menininhas um pouco mais velhas que ela, e ela sempre mandava. Sempre a ideia da brincadeira era dela. Aí o que eu tomava, por exemplo?
isso, por exemplo, eu pegava e falava para minha esposa assim, tá vendo a Rafa como é que ela é? Ó? Tá vendo como ela já tenta liderar as meninas que estão do lado dela? Será que isso é um indício de que ela nasceu com esse espírito, esse dom de liderança? Ou será que não? Olha o Theo como é que é. O Theo já não, ele já chega e fala assim, essa brincadeira é aquela, vamos brincar, eu vou melhorar a brincadeira, mas quem continua mandando é a pessoa que criou a brincadeira. Ele não tem aquele espírito de chegar e mudar e falar assim, pô, essa brincadeira tá muito chata, vamos criar uma outra, porque agora você vai fazer isso, você vai fazer aquilo outro, ao contrário da menina. É por isso que eu ainda penso que o cara nasce com esse pequeno dom para ser líder, às vezes desenvolve, às vezes não desenvolve. E eu acho que quando o cara nasce com o dom, fica mais fácil. Não que o cara que estude não possa ser um bom líder, mas ele possa ter um pouco mais de dificuldade para encarar a liderança. Porque ele vai ter alguns desafios, e o desafio maior dele vai ser a atitude, saber lidar com pessoas, que é uma coisa que se você não souber lidar, para você aprender vai demorar um pouquinho mais. Era isso que eu queria falar, professor. Que eu tentei aqui, mas tinha bastante gente falando, era isso que eu queria dizer. Que a pessoa que nasce já com atitude, só basta ter o conhecimento. Né? Para quem já tem um conhecimento, basta ter atitude. Para relacionar conhecimento com atitude, é muito mais difícil a pessoa ter atitude do que ter o conhecimento. Eu também acho. Eu acho que facilita, mas não impede de um cara que não tem o dom, de fazer o negócio funcionar também, fazer o negócio acontecer. O meu chefe é um cara que nunca foi líder. Eu sei porque eu sou amigo dele há mais de 20 anos, e ele foi um cara no meio do nosso grupo de amigos que nunca foi líder. E hoje ele estudou muito e conseguiu ser líder, é um bom líder. Estuda, não para de estudar nunca, mas é um bom líder. Sabe de tudo que acontece no meio empresarial e consegue fazer o que ele precisa fazer acontecer. O exemplo que o livro colocou para nós é o seguinte, ó. Ele colocou, imagina um médico que tem o conhecimento das anomalias que podem acometer um dado órgão do corpo humano e que possua a habilidade de manusear os instrumentos cirúrgicos para intervir nesse órgão. Mas fica indeciso sobre operar ou não o paciente. Esse médico foi ensinado e treinado, contudo, não tem atitude para mobilizar suas competências na hora certa. Da mesma maneira, um trabalhador pode conhecer bem do assunto e possuir habilidades para tratar deste assunto, mas não tem atitude para agir diante das necessidades prementes. Foi exatamente o que a gente falou, o que a Júlia falou, o que a gente começou a falar. Se o cara não tem atitude, ele vai tremer na base na hora que ele precisar tomar uma decisão que ele saiba muito, mas não tem aquela atitude aberta para chegar e falar, não, beleza, eu vou fazer isso, eu vou resolver isso. Aí tem um outro exemplo aqui, talvez mais claros para alguns que já trabalharam com isso ou conhecem alguém que trabalha. Um operador de telemarketing pode ter o conhecimento de como atender o cliente e de como funciona o seu sistema de consulta. Pode também ter a habilidade de falar com o cliente e operar o sistema para acessar as informações necessárias para proceder com o atendimento. Porém, ele poderá não ter a atitude de tratar o cliente bem no momento. Ou ainda, poderá apresentar falta de vontade de buscar informações ao acessar o sistema. Isso é muito comum, fala a verdade. A pessoa sabe, mas às vezes ela está atendendo, ela não foi com a voz daquela pessoa, não foi com a cara da voz da... Cara da voz? Eu acho que dá. Não foi com a voz daquela pessoa. Pô, a pessoa foi arrogante comigo. A pessoa foi arrogante comigo, então eu vou tratar ela mal, falar que eu não sei para pegar outra atendente. Acontece. É falta de atitude. Quem ia falar? Quem chamou? William. Fala aí, William. Minha esposa, ela trabalha de telemarketing, né? Então, ela atende muito o cliente, assim, em casa. Atendia, né? No caso, que agora ela está em treinamento lá na operação. Eu via muitos clientes diversos, sabe? Assim, falando com ela. E muitas pessoas vinham com ignorância mesmo, sendo que ela não tinha culpa de nada, entendeu? Mas ela sempre sensata, falava, então, senhor, é isso que a gente pode fazer, tudo mais. Explicava umas 15 vezes e a pessoa teimava. Então vai muito da pessoa também ter isso dentro de si, né? Querendo ou não, às vezes as pessoas pedem para ser maltratadas, né?
vocês, pensando nisso que você falou, William, você acha que atitude tem a ver com empatia? Às vezes. Como? Porque você trabalha isso dentro de você. Querendo ou não, você diferencia que você não pode tratar a pessoa mal, porque sendo que ela está passando uma situação no problema que ela está acontecendo. Se a gente tiver empatia com a pessoa que a gente está falando, você acha que a nossa atitude muda? Com certeza. Você acha que isso é uma qualidade ou um defeito do ser humano? Qualidade. Mas pense no seguinte. Vou pensar num exemplo aqui que eu já passei também, mas vocês também já devem ter passado. Você está lá no semáforo, aí chega aquele cara, aquela pessoa toda com cara de coitado. Me dá um dinheirinho aí, eu preciso comer, tô morrendo de fome, não sei o quê. Aí passa 10 minutos, você encontra a pessoa de novo, ou usando droga, ou fazendo alguma outra coisa. No momento, você foi empático com ela e teve uma atitude de dar aquele dinheiro para ela. Será que no mesmo momento, no momento seguinte, a sua atitude não mudaria? Você pensaria de outra forma, com certeza. E você não ia tratar outra pessoa que talvez estivesse com fome do mesmo jeito que você não tratou a anterior? Aconteceu uma situação comigo, viu? Comigo também. Filha da mãe chegou um dia, pediu, falando que precisava ir embora, que tinha vindo fazer uma entrevista e não tinha dinheiro para ir embora. No outro dia ele parou no mesmo lugar com a mesma história. Aí como eu sou muito paciente, eu desci do carro, uma chave de roda na mão, e antes de fazer alguma cagada, eu pensei, falei, não vale a pena não. Falei, cara, vai embora aí que nesse ponto você não trabalha mais não. Mas é isso aqui que deixa a gente com menos atitude. Atitudes boas, tá? Atitudes ruins, a gente acaba tendo mais, porque o mundo é assim, é uma pessoa querendo enganar a outra, uma pessoa tendo uma atitude mais esperta que a outra, mas no mundo empresarial não é diferente também, não. No mundo empresarial a gente vira uma floresta também, cada um querendo ocupar o seu lugar, e quem tiver mais atitude, com certeza vai aparecer mais, vai ser um destaque naquele lugar e vai conseguir alcançar seus objetivos com mais facilidade. Todavia, transmitir informações, treinar habilidades ou mudar atitudes, vocês lembram o que significa essas três opções, né? A atitude, a habilidade e o conhecimento. O famoso chá que a gente falou na aula passada. Então, você vai precisar treinar as habilidades, as atitudes e, com isso, adquirir conhecimento, que é o que a gente falou semana passada. Então, o que ele fala aqui? Transmitir informações, treinar habilidades ou mudar atitudes é uma função do subsistema de treinamento nas organizações. As organizações, os times de RH, eles tentam fazer isso em treinamentos. Treinar sua habilidade, mudar sua atitude e adquirir conhecimento. Você conseguiria listar outros objetivos desse subsistema de recursos humanos? A gente falou muito em gestão de pessoas e outras disciplinas que vocês... Qual que é a função do pessoal de RH? Não é simplesmente gerar folha de pagamento, demitir, admitir, etc. Não. Eles precisam fazer que o ambiente de trabalho fique bom para as pessoas, tanto para os gestores, para os trabalhadores, para os donos das empresas, e isso vira uma cadeia. Se você treina os funcionários lá de baixo, eles vão fazer um bom serviço, que vai gerar uma estabilidade para o gestor dele, e, consequentemente, vai gerar um bem-estar para o cara que está acima dele, e, mais consequentemente ainda, gerar lucro para o dono da empresa. Ou seja, o RH é responsável pela maior parte, se não for por toda a parte da empresa, porque é ele que contrata. Se ele contratou errado, já começa errado. Se ele contratou errado, conseguiu treinar e deixar a pessoa boa, conseguiu melhorar. Se não conseguiu, a culpa com certeza vai voltar toda para o RH. Aí, de acordo com Marras, uma organização poderá estabelecer uma dinâmica de desenvolvimento, de treinamento para atingir os seguintes objetivos. Eles vão fazer esse treinamento para seguir alguns objetivos já determinados por esse cara, que nada mais é que
Integrar novos funcionários, ensinando as normas, as regras, os valores que a empresa preza. Preparar os funcionários para o trabalho, fornecendo formação profissional mínima para a apropriação do conhecimento, habilidades e atitudes. Nivelar esses conhecimentos, essas habilidades, essas atitudes, esses chás, né, dos trabalhadores para elevar a média de desempenho. O que é fazer isso? Deixar todos os colaboradores no mesmo nível. Deixar com que eles não fiquem um cara muito bom aqui, Sejam outro cara muito ruim. capacitados. Oi? Foi, Adriana? Nada, pode continuar. É deixar eles dentro de uma média. Você vai ter um cara melhor que o outro? Vai. Mas você conseguir deixar um cara não muito elevado, outro cara muito lá embaixo, deixar sempre aqui na média, é muito melhor para o seu time todo conseguir trabalhar. Realizar mudanças na cultura organizacional, caso esteja interferindo nos resultados negativamente. Se a cultura daquela empresa estiver influenciando no trabalho, por exemplo, a empresa americana vem fazer um trabalho aqui no Brasil, isso estiver influenciando alguma coisa, aí você fala, não, vou mudar porque isso vai afundar a nossa empresa e não vai levar a lugar nenhum. Aumentar o conhecimento dos trabalhadores, de qualquer maneira, ou de treinamentos, ou um cara ensinando o outro, e etc. Desenvolver e aprimorar habilidades nos trabalhadores, mudar a atitude do trabalhador que não está se comportando de maneira adequada, ou você muda a atitude dele, ou você se desfaz dele. Não tem outra alternativa nesse caso. Outro pensamento aí para nós pensarmos. Hoje eu estou filósofo, né? Nós estamos juntando umas palavras aqui que não está fazendo sentido nenhum. Aprendizado é o processo pelo qual um indivíduo adquire e amplia seu repertório comportamental, ou seja, o chá, por meio da educação ou da experiência de vida. Isso faz todo sentido. Se o cara não tem educação e quer adquirir essa educação, ele vai conseguir, ou por meio de estudos, ou por meio de mudar o ambiente que ele vive, ou por qualquer outro meio. Se ele quer, ele consegue. Tá acabando, tá, pessoal? Pode ficar sossegado que faltam mais 2 slides só. Agora, pensando um pouco no gestor de pessoas. O gestor que pretende desenvolver os seus funcionários por meio de capacitações e treinamentos deve compreender muito bem a interdependência desses dois processos, procurando criar mecanismos para planejar o treinamento, de modo que os objetivos a que ele se proponha possam ser medidos e avaliados, permitindo a constatação da sua efetividade. Foi o que a gente falou no começo da nossa aula hoje. Se o treinamento não tem objetivo nenhum, não adianta nada dar. Você vai ter o mesmo pensamento que a Yasmin teve, de que não sabia para que servia o treinamento, e aquele treinamento foi apenas uma perda de tempo. Ou seja, se o gestor vai dar o treinamento, ele precisa saber o que ele está falando. Se o professor vai dar aula, ele precisa saber 100% da aula, talvez, mas 90% ele precisa saber. Se não souber, ele vai ter que correr atrás e descobrir o que ele precisa fazer. Senão, não tem jeito. Se você não ganha credibilidade no assunto, se você não souber o que você está falando. Pessoal, a aula de hoje era isso. Alguma dúvida? Querem falar alguma coisa? Comentar? Mais uma vez, eu peço desculpa pela confusão aí de ter dois teams funcionando. Espero que as pessoas desse teams não conseguiram, que tentem ou busquem informações, ou não sei o que está acontecendo, para a gente conseguir entrar no próximo. Se precisarem da minha ajuda, podem me chamar. A Gleide também está disponível para ajudar vocês nesse aspecto. E os que conseguiram, parabéns. E vamos tentar na próxima aula ter mais gente. E todo mundo nesse novo aqui, porque vai facilitar a vida de todo mundo. As gravações já ficam lá, dentro do AVA de vocês mesmos e etc. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Querem Professor, comentar alguma coisa? Sim. Quando você vai falar sobre a nota dos trabalhos da pesquisa? Adriana e as notas. Seguinte, Adriana.
eu preciso saber primeiro quantos trabalhos a gente vai poder dar. Aí, eu tendo essa informação, se vai ser 1 trabalho, 2 trabalhos, aí eu consigo nivelar a nota que eu vou aplicar em cada trabalho. Em cima disso, por exemplo, se eles determinarem que a gente vai ter 2 trabalhos para vocês, os 2 trabalhos vão valer 1.500 pontos, os 2, aí esse com certeza, que era muito fácil, vai valer só 500, e o outro, que vai ser um pouquinho mais complicado, vai valer 1.000. Mas aí eu passo para vocês, não se preocupem, como eu falei para vocês, não se preocupem com notas. Se eu peço uma atividade para vocês, façam e me entreguem, porque eu preciso comprovar que vocês fizeram. E as atividades geralmente são fáceis. Hoje mesmo não vai ter atividade. Eu já dei uma atividade na semana passada. Quem não participou da semana passada, não entregou, me procurem, vamos ver o que a gente consegue fazer. Ou então se preparem para fazer a próxima só e não deixem faltar a próxima. Certo, pessoal? Alguma dúvida? Grupo aqui, Ana Paula, Érica, Janine, alguma dúvida? Tranquilo, professor. Consegui pegar só um pouquinho da aula aí, mas depois eu vou tentar dar mais uma olhada nela. Tranquilo, Jackson. Se tiver dúvida, cara, pode perguntar também. Se vocês tiverem um grupo aí de WhatsApp e quiserem me colocar, é só pedir para o representante de vocês me colocar, não tem problema nenhum. Quando puder, eu respondo. E vamos que vamos, cara. O começo é difícil mesmo, mas depois a gente vai se adequar. Como eu falei para as turmas que já me conhecem, se tiverem algumas sugestões de melhoria da aula também, feedbacks, pode me passar, cara. Não tem problema nenhum, não. Sou aberto a receber feedbacks. Se tiver ruim, se eu estiver falando muito rápido, se o conteúdo... Eu não posso mudar muito o conteúdo, porque o conteúdo é da própria Anhanguera. Mas se tiver uma coisa que está incomodando vocês, pode falar, cara. Feedback é bom, feedback é legal. Não entendo como crítica, mas entendo como uma crítica construtiva. Se isso for melhor para todo mundo, tiver que mudar alguma coisa, a gente muda. E é isso aí, galera. Minha parte terminou. A gente fez direto, sem intervalo, então vai um pouco mais rápido mesmo. E se ninguém tiver mais alguma dúvida, a gente vai encerrar por aqui. Fechou, professor. Valeu. Então, beleza. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Boa noite. Boa noite. Até. Tchau, professor. Tchau, Júlia. Tchau, Yasmin. Tchau, professor. Tchau.